Começou, boa noite. Meu nome é Wesley e eu vou apresentar aqui sobre o projeto é, do login, referente aqui à atividade, né? Aqui, referente ao projeto de disciplina. No caso aqui o tema, eu escolhi aqui o tema login por telefone e vou apresentar aqui o que eu fiz, tá? Primeiro, vamos começar aqui pelo post de login. Do login aqui eu acabei escolhendo aqui o login, denominei aqui como login Android mesmo. Basicamente eu tenho um modelo de request para esse login, onde ali eu tenho que enviar o telefone, o ID, e aqui eu passei um username, eu fiz um algo a mais, porque eu gostaria aqui de já passar ali o nome do usuário ali no início. Eu chamo aqui o service do login Android. No service do login Android, eu denominei aqui com alguns comentários aqui, até para ficar mais fácil de lembrar mais ou menos o que cada caso faz aqui de batendo o olho. Mas enfim, eu primeiro, basicamente aqui eu vou receber um telefone, então meio que o que manda é o número de telefone que é enviado, porque a partir de um número de telefone que é enviado a gente vai verificar se o ID dele foi alterado ou não, se ele já tinha um ID cadastrado para ele, enfim. Então basicamente passando o telefone pelo Find by telefone, vai fazer a verificação se esse usuário existe. Caso esse usuário exista, né, ele vai verificar se o ID enviado, né, do aparelho é igual ao aparelho que foi cadastrado, né, esse usuário. Aí no caso se for, tudo bem, ele pode logar. Caso contrário, tem que mandar um SMS de confirmação, porque teve ali uma substituição, uma troca, né, do aparelho. Então aqui a gente envia o 202 como foi requisitado ali na demanda da atividade. Enfim, vamos aqui criar um novo. Esse aqui é no caso aqui para quando esse usuário não exista, né? Então no caso não existe um usuário novo, precisa criar um novo e enviar um SMS. Então basicamente aqui eu pego o match random aqui só para gerar um número aleatório e pego os últimos 5 dígitos para formar um SMS e envio esse response, né? Contendo o response lá o SMS para como se fosse a notificação. Maravilha. Aqui também nós temos o confirmar, né, logo após o login. No confirmar também tem o seu modelo de request e tudo mais, explicando um pouco mais a lógica aqui que eu realizei. Basicamente aqui eu mando o telefone, o ID, o code confirmation. Então, mesma coisa, eu verifico se o usuário existe. Caso ele exista, eu verifico se o SMS dele está limpo, né? Porque se ele não tiver nenhum SMS salvo para aquele usuário, né, que eu tenho enviado para aquele usuário, provavelmente aquele usuário nunca recebeu um SMS, né? Então, o usuário não tinha um SMS enviado para o telefone. Então, tem alguma coisa esquisita. Porque se ele foi para o fluxo de confirmação, ele tem que ter recebido um SMS anteriormente. Então, a gente mandaria um 404, porque tem alguma coisa estranha nesse sentido dessa validação. Nesse caso aqui, é caso o SMS da request seja igual ao que foi cadastrado para aquele telefone, o último SMS que a gente enviou. Se for, a gente atualiza o ID, enfim, limpa a base do último SMS que a gente enviou para aquele aparelho, para informar que aquele aparelho, o último login dele foi concluído com sucesso. Salvamos isso, atualizamos lá o perfil ali do telefone vinculado ao ID, retornamos em 200. No caso aqui, o contrário, né, o SMS da request é diferente do cadastrado por telefone, 404. E caso o telefone do usuário nunca tenha sido cadastrado, também o 404. Maravilha. Logo após esse de confirmação, a gente vai ter aqui o do fetch, não do put, para no caso ali fazer uma. Cadê aqui, ó? Deixa eu até mostrar. Put user. Maravilha. Basicamente, se esse usuário aqui não existir, ele vai pegar aqui o username que é enviado, né? Vai atualizar aqui nele, user description, vai atualizar, né? Por causa que ele existe, ele vai atualizar as duas informações e vai dar o save, basicamente aqui para atualizar as informações do usuário. Caso contrário, né? Caso contrário é isso,
ele retorna aqui um false mesmo, basicamente para sinalizar que o usuário não existe, né? O usuário que a gente estava seguindo ali não faz sentido ele seguir com a atualização dos dados. Aqui o ideal seria até também ter um controle ali, algum tipo de token para, enfim, ter certeza que o usuário que está fazendo o usuário ativo, se ele está com a sessão, enfim, tem como implementar isso. Eu gostaria, estava meio ocupado essas semanas eu acabei não conseguindo fazer tudo que eu gostaria nesse projeto, até me cativou bastante. Enfim, aqui eu criei um a mais também, eu criei aqui um get, tá? Para também sinalizar aqui, para conseguir visualizar até nos testes, basicamente retornar o usuário que eu cadastrei, as informações, como é que tá. Então eu fiz um a mais aqui, para facilitar aqui pro meu lado. Enfim, vou mostrar na prática, né, porque a prática já exemplifica muito. Estou sim utilizando aqui a AWS, tá? Subi aqui a minha versão. Cadê? Utilizei o padrão da sua aula também, quer dizer, não exatamente o mesmo padrão, mas me baseei. Basicamente aqui version 9/11, né, que é hoje, e o horário que eu tinha subido essa version. Beleza. Tô aqui, eu tô com o Swagger aberto aqui. Então vamos seguir aqui pelo fluxo de login, né? Vamos cadastrar. Primeiro, deixa eu ver se eu já tenho algum salvo, já para exemplificar, porque eu acho que eu tenho. Cadê? Esse que é o get. Deixa eu ver. Ó, eu já tenho esse número aqui, ó. É 11.9.8.000 salvo com Wesley Lopes. O ID, ele não tem SMS porque ele foi confirmado e eu não coloquei uma user description para ele ainda. Beleza. Mas vamos fazer o login dele aqui, que é o que interessa, né? De um outro exemplo. Vamos colocar aqui 9.000, 4.000. Beleza, o número de telefone. Agora aqui vamos colocar Marcos, sei lá. Beleza, e vamos gerar um ID aqui de exemplo. Maravilha. Pegar aqui um ID. Beleza. Vou executar. Ele vai me retornar um 202, porque assim, ele teve sucesso. Entretanto, como podemos ver, ele retornou um SMS. Por quê? Esse Marcos, ele não está cadastrado ainda. Então a gente vai pegar o SMS dele aqui. E a gente agora vai. Ele seria redirecionado para um fluxo de confirmação, né? Então bora aqui, colocar o SMS dele, colocar o número dele, né, que é 4.000. Colocando 4.000, vamos vir aqui no gerador, copiar de novo, Swagger, aqui, e execute. Maravilha. 200, pode ver que ele limpou o SMS, porque agora não tem necessidade de ter um SMS salvo para esse telefone, né? Então assim, o último que foi enviado, ele foi resolvido aqui, e a gente salvou aqui o Marcos, né? Detalhe, se eu enviar a mesma requisição com o mesmo código de confirmação, ele tem que me retornar um erro, porque não faz sentido eu receber um código de confirmação para um usuário que já está cadastrado, não é mesmo? Beleza. Então aqui o cara foi cadastrado, e aqui a gente pode fazer um put para atualizar esse cara, que é um 11.9.4.000. Ele não tinha uma user description, o nome dele era Marcos. Vamos colocar Marcos Paulo. E a user description vamos colocar como, sei lá, goleiro. Esse é o goleiro, goleiro Marcos. Então beleza. Executamos aqui. Nesse caso, como esse número de telefone aqui existe, ele vai salvar. Aí, putz, beleza, salvou, mas você tem certeza, Wesley? Vamos verificar. Então, 11 aqui, 4.000, execute. Como podemos ver, Marcos Paulo, goleiro, telefone cadastrado e o mesmo no ID. Então assim, consegui manter todo o comportamento desejado. E eu gostaria muito, muito, muito mesmo, professor, de entregar para você uma versão de teste no Android. Só que, infelizmente, foi muito corrido, eu acabei não conseguindo fazer as coisas do jeito que eu gostaria. Então a única coisa que eu vou conseguir te mostrar aqui é o login, tá? Então,
consegui me comunicar com a API com o nosso serviço que a gente subiu na AWS. Só que, como podemos ver, eu vou até colocar aqui, é 11 9000. Vamos colocar o que é o número do Marcos Paulo? Pode ser. Do Marcos Paulo é 4000, né? 4000. Mas como eu tô com um gerador de UID para esse cara, muito provavelmente ele não vai conseguir logar, tá, professor? Porque ele vai gerar um novo UID, que no caso corresponderia a um novo aparelho aqui, né? E não faria sentido deixar logar ele. Então, deixa eu colocar aqui até essa nossa Marcos, porque o nome aqui é mais pra já deixar pré-salvo, né? Aqui, ó, consigo aqui verificar que eu fiz a chamada que eu desejava e basicamente, ó, telefone aqui e tudo mais, mas ele reenviou um SMS. Por quê? Porque é um aparelho novo, então ele tem que mandar um SMS de confirmação. Só que eu não terminei a implementação aqui da tela de confirmação, gostaria de entregar tudo bem completinho, bem show de bola para você ter uma noção de como ficaria, mas infelizmente estou sendo corrido e não quero colocar isso como desculpa. Mas atendi todas as demandas, estou batendo lá no HTTP corretinho. E acho que do meu lado é isso. Deixa eu ver se ficou alguma pendência, pelo menos aqui da apresentação. Bom, apresentei o login aqui para você, o post login, apresentei o post aqui do confirme, apresentei o put aqui também. E bom, acho que é isso. Uma ótima noite